Porque pode colocar anúncio de Estado de São Paulo com os gays lá, não me interessa, meu filho. Eu quero no estatuto, no código do município, não pode haver discriminação por identidade sexual. 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 Desde criança, eu fui levada ao psicólogo, a mais de um, porque eles achavam que eu era muito diferente. Quando criança, eu sempre me via sei lá, como posso dizer, tipo assim, fora da casinha, assim, digamos. Eu não me identificava com minhas primas, mesmo elas sendo mulheres cis, muito menos com meus primos sendo homens cis. Então eu só consegui me assumir de fato depois da maioridade, que até então era muito difícil. Era uma crença de que aquilo era errado e de que eu estava inadequada. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu me lembro, pelo menos, assim, uns 4, 5 anos, eu já ficava incomodado com algumas imposições que me faziam em relação a como eu deveria me expressar, como eu deveria parecer, porque tudo que me era imposto era de um gênero com o qual eu não me identificava. Desde sempre eu me sentia diferente, mesmo desde criança. Não é uma coisa que você simplesmente fala, não, vou ser isso hoje. Você acaba só percebendo que os sinais que você achava estranho e que as pessoas apontavam como uma coisa estranha, você acaba vendo que aquilo era normal e que você não está sozinho em relação a isso. Quem escuta essa história pode aprender, recomendo que aprenda, sobre como o mundo tem operado de maneira brutal os nossos desejos, a nossa forma de ser, como é discrepante o que dizem para as crianças trans, por exemplo, o que dizem para as pessoas trans e o que fazem de fato com crianças intersexo sem seu consentimento, né? Eu me identifico como lésbica sapatão, porque tenho orgulho de me relacionar com outra mulher. Sou casada há 18 anos já, tenho filho de 18 anos. E a nossa família é como qualquer outra, né? Então a gente merece ter o direito, a gente merece ser feliz e tem o direito de ser respeitado e de ter acesso às políticas públicas, sociais e tudo mais. Assumir a luta política que é ser lésbica na nossa sociedade é mais trazer para a luta política essa autoidentificação e lutar por direitos. A palavra lésbica deriva do nome da ilha de Lesbos, localizada na Grécia, onde a poetisa Safo viveu no século VII a.C. Suas obras relatam relações amorosas entre mulheres, dando origem à palavra desta forma. Apesar de sua origem grega antiga, as lésbicas até hoje são alvos de preconceitos velados, sexualização e até mesmo banalização ao longo dos anos. As lésbicas são taxadas como pessoas que desafiam a moralidade na sociedade, mas ainda assim são uma das categorias mais acessadas em sites pornográficos. As lésbicas têm especificidades. Lésbicas e sapatão não são versões derivadas de homens gays. O que a gente sofre é lesbofobia, que é diferente da homofobia. Lidar com preconceito é uma realidade para quem faz parte da sigla LGBTQIA+. Quando se é gay, há o frequente estigma de desmoralização, pecaminosidade e até mesmo questionamento de suas habilidades. Um clássico exemplo foi a representação de uma famosa revista sobre a carreira do cantor Cazuza, afirmando que sua obra era discutível e transformando os desabafos de um homem fragilizado em um retrato de castigo. Ô Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga.
Após 33 anos de sua morte, é difícil negar que essa notícia não estava relacionada ao preconceito quanto à sua identificação sexual. Na escola ainda, tinha uma professora de artes que não gostava muito de mim. Eu acredito que era esse o motivo, porque teve uma vez, e isso eu não esqueço, que eu tinha tirado 10 em todas as disciplinas, menos na dela. Ela me tirou meio ponto e disse que é porque eu era muito quieto. E então, disso eu percebi que tinha ali alguma coisa em mim que a desagradava. E eu participava do coral, ela não me deixava fazer solo, ela sempre mais para trás. E então tinha, por parte dela, acredito que algum tipo de coerção, ainda que não fosse muito explícita, dela e de outras professoras amigas delas, que tinha isso de me chamar a atenção por qualquer coisa que para os outros passava. Depois eu consegui verbalizar que eu era uma mulher bissexual, ainda foi difícil lidar com a invalidação que as pessoas bi sofrem, né? Porque, como assim tu é bissexual? Ou tu é lésbica, ou tu é hétero, né? Tu ser bissexual não tem como. Isso é uma crença muito difundida que ainda hoje, mesmo que já faça quase 10 anos que eu me assumi, eu ainda passo. As pessoas ainda perguntam, mas será que daqui no futuro tu não vai se decidir, não vai entender se tu não é lésbica? Agora, por exemplo, eu estou numa relação mais longa com uma mulher, então as pessoas tendem a achar que eu sou lésbica por isso. Mas o fato de eu me relacionar com uma mulher hoje não invalida que eu sou bissexual. Inclusive, essa própria noção de homens e mulheres, de pessoas bissexuais que se relacionam exclusivamente com homens e mulheres, não é verdade. O bissexual é uma pessoa que se relaciona com vários gêneros, não necessariamente com algum específico que vai na binariedade homem e mulher, né? As pessoas que me conheceram antigamente e que me veem agora, e muitas vezes não pegaram todo esse processo, eles falam que fica visível a diferença de como eu me porto, de como eu falo, porque agora eles veem que eu sou eu mesmo, que eu consigo me expressar como eu mesmo, porque antes eu me sentia muito silenciado e tentando cumprir mesmo a expectativa de ser alguém que eu não era. Então acabava sendo muito... Era como se eu estivesse atuando na minha vida. Foi um processo... está sendo ainda até hoje, né? Um processo bem difícil em algumas áreas, fácil em outras, principalmente quando você para pensar em... Para você ser identificado como você mesmo em alguns lugares, tendo, por exemplo, seus documentos constando um outro nome, em um outro gênero, demanda uma energia que muitas vezes a gente não vai conseguir ter 100% do tempo. A letra T representa as pessoas transexuais e travestis. Ser uma pessoa trans significa que sua identidade de gênero difere daquela que te foi atribuída ao nascer. É um processo de autodescoberta e aceitação, no qual você reconhece e se entende com o gênero diferente daquele que lhe foi designado, baseado na sua anatomia ou sexo biológico. Então, atualmente eu tô com boas expectativas, sabe? Vendo a mudança de uns anos pra cá, assim, em questão de respeito e de informação e de aceitação, tanto, sei lá, colocar pessoas trans na TV brasileira pra todo mundo assistir, sabe? Colocar isso em novelas. Então eu tô com boas expectativas, sabe? De ver a Erika Hilton, ver a Simi Lahar ocupando os espaços onde elas estão. Então eu vejo, sei lá, uma presidente travesti mais pra frente. Só que chega uma hora, pra quem vive transgeneridade, né, ou não binariedade também, né, identidades de gêneros diferentes das normas que a sociedade coloca pra gente, isso dói, isso machuca, porque você não é quem você é. E aí eu percebi que eu tava fingindo demais. Eu chamei a minha mãe e falei pra ela. Eu disse, mãe, eu não sou essa pessoa. E a gente conversou muito e a gente fez as pazes. Eu achava que se eu falasse que eu era travesti, a minha mãe não ia me querer mais, ia achar um absurdo. Foi quando eu falei que eu era travesti que a gente virou mãe e filha, de fato.
fui aprendendo a me expressar, mas sempre precisando me conter em certos aspectos. E nunca foi sobre uma questão de sexualidade propriamente dita. Era mais sobre como eu entendia quanto à minha expressão de gênero diante do que era me apresentado como um garoto. Convergiu para mim um entendimento que a binariedade de gênero não era suficiente para me caracterizar. E nunca foi suficiente para me caracterizar. Diante dessa realização, eu passei a me entender como uma pessoa queer, que para mim é uma espécie de uma categoria que eu posso estar em constante mudança, em constante transformação. Minha letra na sigla é I, que tinha tudo para ser I de invisível, amiga, mas é I de intersexo. Ser intersexo tem um jogo, uma relação muito intrínseca com o segredo, né? Ser intersexo é nascer com características sexuais diferentes daquela que os machos típicos e fêmeas típicos apresentam, nesse sentido biológico da coisa. Então é uma forma, intersexo é a forma que a sociedade, parte da sociedade hoje, nomeia essa experiência de vida que é trazida no corpo, mas que não representa nenhum prejuízo para a saúde, não representa nenhum risco para a saúde dessas pessoas. No entanto, a sociedade, pelo desejo que tem de manter os corpos em formatos binários, mesmo que os nossos corpos não se acomodem de nascimento, desde o berço, a essa situação, é o que me colocou sujeito ao longo da minha vida toda a diversos abusos e violações dos meus direitos humanos. Foi por isso que, aos 6 anos de idade, eu fui à mesa de cirurgia, não uma, mas 2 vezes. Foi por isso que eu recebi hormônios de maneira compulsória, sem o meu consentimento livre e esclarecido, como é qualquer procedimento ético, né? E isso me traz todo o paradoxo, a contradição que vem com isso, né? Quando a nossa sociedade não permite hormônios para as pessoas trans que querem e decidem por isso, não permitem cirurgia para as pessoas trans ou alegam que isso é contra a natureza, mas quando a natureza se manifesta de outra maneira, a sociedade está passando bisturi nas crianças intersexo, nos adultos intersexo. Ser uma pessoa ace é você não tomar sexo como uma prioridade, não tomar necessidades físicas como toque ou até mesmo algo mais pro sexual mesmo. Você não torna isso algo necessário na sua vida. Você pode simplesmente ter um relacionamento sem essa parte. Não é necessário você pensar sobre isso ou considerar isso quando você está se relacionando com alguém. E não binário é você não se considerar nem homem nem mulher. Você pode ser mulher e homem ao mesmo tempo, você pode ser pouco de um pouco de outro, ou você não precisa ser nenhum, você pode só você, é só você. O momento assim que eu definitivamente me entendi como ace foi quando eu beijei alguém pela primeira vez. Que tipo, eu realmente beijei a pessoa e quando eu senti que ela tava vindo pra fazer mais alguma coisa, eu falei, não, tá tudo bem, tá ótimo, aqui tá de boa, eu não quero mais. O engraçado é que realmente naquela época eu falei que era um teste, porque eu já não tava me sentindo confortável desde o começo, mas eu precisava saber, eu precisava ter a confirmação. E no momento que eu senti aquele embrulho no estômago falando, não, daqui você não passa, eu falei, eu sou ace e é isso aí. Então, acho que o papel não só da saúde, mas enquanto da educação também, é justamente promover um debate que a gente entenda que as pessoas têm múltiplas perspectivas e que elas podem ser afirmadas de diferentes formas, não só em relação à sua sexualidade, como em outras características, né? Que a gente tem o poder de autodeterminação e que isso não é uma justificativa para a gente sofrer violência, né? Então, eu fui registrado como masculino, o que representava na época o melhor entendimento da equipe médica em torno das minhas características sexuais.
O que aconteceu foi que ao longo da minha vida eu não adquiri nenhuma característica sexual secundária, meu corpo jamais produziu testosterona, meus testículos eram atrofiados, então a minha experiência de sexo, que foi decretada lá masculina no nascimento, ela não se manifestou. A primeira intenção da medicina, quando vê isso, fala, uai, eu falei que era homem, como assim você não virou homem, sabe? Então eles fazem o quê? Vão lá passar o bisturi, vão lá passar o hormônio, hormonizar compulsoriamente, esse processo. Quando você percebe que isso é possível, isso desarticula aquela ladainha conservadora que diz que existem só 2 gêneros porque existem só 2 sexos. E se existem só 2 sexos, o gênero certamente corresponderá aos sexos que existem. Quando o que a intersexualidade traz é essa prova viva, ambulante, de que a realidade não é bem essa. Os nossos corpos manifestam com muita materialidade, um contraponto, contra-argumento a essa ladainha conservadora que atribui essa linearidade, né, entre sexo e gênero e, sobretudo, a binariedade do sexo e do gênero. Eu espero que, com o decorrer do tempo, a sociedade entenda e perceba, principalmente, que a gente não está tentando impor nada em ninguém. A única coisa que a gente pede mesmo é respeito e que entendam que a gente só está tentando fazer o que todo mundo faz, né? A gente está tentando viver a nossa vida sem se preocupar em passar por problemas desnecessários e sendo reconhecido por quem a gente é. Eu espero muito que as pessoas comecem a ver pessoas da comunidade LGBT e pessoas que mostram que estão frágeis ou qualquer tipo de divergência do que é socialmente normal como pessoas, porque somos pessoas, a gente sempre foi e a gente sempre vai ser, sem precisar de leis para isso, sem precisar de debates intermináveis sobre por que ou não a gente deve respeitar as pessoas. A gente só se respeite porque do mesmo jeito que eu sangro, você sangra. Do mesmo jeito que você pensa ou sente, eu sinto também. Quando de repente, tipo assim, acontece qualquer coisa, o cara foi assassinado, vamos falar, escreve carta pro jornal. O jornal fez uma coisa ridicularizando alguém por causa da sua identidade sexual, escreve pro jornal, mesmo que seja uma carta. O símbolo mais, no final da sigla, aparece para incluir outras identidades de gênero e orientações sexuais que também não se encaixam no padrão cis heteronormativo e que estão em fortalecimento das suas identidades. Mesmo que não estejam destacadas na sigla, essas pessoas existem e são valiosas.